Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui gravando esse vídeo para a gente poder aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus e para que a gente possa ter um pouco mais de entendimento e compreensão de algumas coisas que a gente vive. Porque é fácil falar para as pessoas viverem a Palavra, mas não ensiná-las ou não mostrá-las o porquê daquilo que elas têm que viver, né? E hoje eu queria falar rapidamente sobre princípios, né? Você encontra na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 15 e o versículo 26, um povo que passou pela Páscoa, né? Quando saiu da Páscoa, que aconteceu no Egito, ganhou a sua liberdade, foi para o deserto, e quase 3 meses depois, 3 meses e um pouquinho, eles começaram a sentir falta das coisas, e a primeira coisa que eles tiveram falta foi a água. Eles chegaram num lugar chamado Mara, que significa águas amargas, e aí Moisés colocou a árvore na água. É uma história que todo mundo conhece, a água se tornou doce e tal. Mas aí no versículo 26, Deus traz um recado muito importante. É sobre esse versículo que eu quero falar com você, para você ter uma noção de aonde ele nos leva e o porquê que nós praticamos, fazemos e seguimos rigorosamente a palavra de Deus. Então ele fala assim, olha, versículo 26, capítulo 15 de Êxodo. E disse, se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os meus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que coloquei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Tá bom. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cumprimento da palavra de Deus, quando você ouve, você toma por atenção, atentar significa você toma por atenção os mandamentos do Senhor, isso faz com que a sua vida ela seja preservada. Ela seja preservada, as suas finanças, o teu casamento, a tua casa, o teu trabalho, é preservada a tua saúde física, a tua saúde espiritual, né? A tua saúde, a saúde da tua alma, tá? Mas você vai entender uma coisa, se você for leitor da Bíblia, você vai ver que até aqui ainda não havia sido lançado, ainda não havia sido anunciado os mandamentos. Os mandamentos foram anunciados dias depois, que é em Êxodo capítulo 20. E lá em Êxodo no capítulo 20 você vai encontrar uma lista de 10 mandamentos. Na realidade não são 10, são 613. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui não. Porque nós vamos falar de 10 e porque a Bíblia nos demonstra 10, o decálogo. Porque são os princípios basilares para que você possa ter uma vida saudável diante de Deus. Para que você possa ter uma vida preservada pelo Senhor. Para que você possa começar a entender e desenvolver a vontade de Deus. São os princípios básicos. E eu quero dizer uma coisa para você, que princípios não podem ser mudados. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí muita gente vai dizer assim, mas Deus ele se arrependeu de ter feito o homem. Não, nós somos, infelizmente, nós somos penalizados pelas traduções. Infelizmente a Bíblia ela sofreu algumas traduções que acabaram depreciando, o que os autores originais eles escreveram. Então quando fala que arrependeu-se pois Deus de ter feito o homem, ele não estava querendo que Deus ficou arrependido, puxa, por que eu fiz o homem? Não deveria ter feito, não. Diz que aquilo pesou como tristeza no coração do homem, e esse tipo de arrependimento, ele ficou triste, mas ele não se arrependeu de dizer por que eu fiz, não devia ter feito. Tá bom? Mas bem, vamos lá. Quero falar sobre princípios. Então você vai encontrar no livro de Êxodo 10 mandamentos. Eu enumerei aqui para a gente poder só ter uma noção. E é interessante que muitas pessoas não sabem os 10 mandamentos de cor. Confesso para você que eu me embaralho bastante. Mas aqui fala, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o seu santo nome em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. Você entendeu? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho e não cobiçarás. 10 mandamentos. Como eu disse para você, embora são 613. Por quê? Porque, na verdade, são preceitos. Depois que você começa a ler a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20, se você pegar a tua Bíblia e ela estiver aí, você vai ver os 10 mandamentos e logo em seguida vai vir um monte de leis. Então vem aqui, eu vou ler pelo meu. Olha, leis acerca de servos e dos homicidas, leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa, as leis acerca das propriedades, imoralidades, enfim. Eu enumerei algumas coisas aqui. São leis
elas estão distribuídas entre vários assuntos. Por exemplo, o altar do Senhor, dos escravos, violências e acidentes, das propriedades, responsabilidade social, exercícios de justiça sobre o sábado, festas, ofertas, lepras, relações sexuais, tabernáculos, a arca da aliança e sacerdócio. Essas leis elas são divididas em dois grupos. Esses 613 mandamentos são divididos em dois grupos. Quais são os primeiros? O positivo, que são as obrigações. E existem 248 leis, princípios que nós temos que cumprir com nossas obrigações. E são os negativos, que são as proibições, que são 365 proibições, tá bom? Mas o que eu quero dizer aqui com isso? Que existem princípios e princípios são imutáveis, né? Algumas pessoas não entendem por que nós comemoramos as festas bíblicas. Algumas pessoas não entendem por que nós seguimos o calendário judaico. Algumas pessoas não entendem por que nós guardamos o sábado, o santo Shabat. Porque é um princípio e não pode ser mudado, né? Não mudou, não matarás. As pessoas não estão liberadas para matar. Não adulterarás. Ninguém está liberado para adulterar. Não dirás falso testemunho. Ninguém está liberado para fazer, para criar, para inventar coisas sobre o próximo. Ainda que o próximo não seja lá essas coisas, mas ninguém está liberado para fazer isso. E o sábado está lá como quarto mandamento. E ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, não é só lembrá-lo para o guardar, mas para o santificar. Tá bom? Então, quando há princípios dentro da palavra de Deus, nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque esses princípios trazem bênçãos para nós. E é nisso que eu quero chegar e eu já vou encerrar esse vídeo. Por exemplo, quando você cumpre os princípios, nesses princípios básicos, que são só 10, você está trazendo as bênçãos que ele disse lá em Êxodo 15, 26. Porque ele fala especificamente, explicitamente. Além de específico, ele fala bem explícito. Ele fala, se você fizer o que é reto diante dos meus olhos, dos seus olhos. Então, o que é você fazer as coisas retas diante dos olhos do Senhor? É você não fugir dos princípios do Senhor. Inclinar os teus ouvidos aos meus mandamentos. Ou seja, ouvir e guardar no teu coração. Guardar todos os seus estatutos. Guardar dentro do teu coração. Como disse Davi, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então ele fala, nenhuma das enfermidades que eu coloquei sobre o Egito eu vou colocar sobre vocês, porque eu sou o Senhor que te sara. Então olha que interessante, por que é que nós seguimos algumas coisas que muitos por aí fora dizem não precisar ou não ter necessidade? Porque são princípios. Quando você lê o livro de Êxodo, você vai encontrar muito o Senhor dizendo, e isto seja estatuto perpétuo para as vossas gerações. Estatuto perpétuo quer dizer para sempre. A palavra de Deus diz, se não me falha a memória no livro de Tiago, gente, que no Senhor não há sombra de variação, de dúvidas e nem variação. Ele é imutável. Hebreus capítulo 13, versículo 8, esse eu sei de cor, fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Peraí, Marcos, mas você está falando de Deus, agora você está falando de Jesus? Eu e o Pai somos um, disse o Senhor no livro de João e no Evangelho de Lucas. Amém? Então, você vai entender que a palavra de Deus ela é imutável. Independente de ser Velho Testamento ou Novo Testamento, você vai entender que ela não muda. Você tem que entender que Jesus ele veio para cumprir todas as palavras, promessas que estão dentro da palavra de Deus. E isso é imutável. Então ele guardou os mandamentos, ele guardou os preceitos, ele se inclinou sobre o seu coração a palavra de Deus, ele cumpriu as festividades. Você vai ver que ele participou da festa de Shavuot, que vai ser comemorada logo mais à frente, né? Que é de Pentecostes. Né? Ela não é uma festa como todo mundo acha, que foi só a festa do dia em que o pessoal recebeu a descida do Espírito Santo. Não, ela é uma festa comemorada desde o princípio, lá quando eles saíram do Egito. Entendeu? Foi comemorada a primeira festa no deserto, né? Shavuot. Entendeu? Você vai ver que ele guardou os sábados, embora ele tenha dito, eu sou o Senhor do sábado. Por que ele estava dizendo? Porque o sábado foi feito por ele. E a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando há princípios dentro da Bíblia, eles precisam ser não só observados, eles precisam ser exercitados, cumpridos. É por isso que nós fazemos o que está dentro da palavra de Deus. A mesma Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre.
A palavra não mudou. Jesus disse, eu não vim para destruir a lei, para abolir a lei. Eu vim para cumprir. Ele veio para fazer o quê? Vocês não estão fazendo certo. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz, tá bom? Ah, mas aí como é que é o sábado? Como é que são as outras coisas? Será que a gente vai começar a virar judeu agora? Isso eu vou explicar para vocês, talvez no próximo vídeo. Talvez não, com certeza no próximo vídeo eu explico para vocês, tá bom? Beijo no coração, shalom, shalom. Deus abençoe em nome de Jesus.